Olá, amigos e amigas do Em Destaque. Em razão da quantidade de visualizações e interações de nossa comunidade de leitores em torno da matéria exclusiva que fala da responsabilização penal a quem sai de casa infectado pela Covid-19, que inclusive ganhou manchete em nosso impresso que está nas ruas, convidamos o advogado e colunista do ED, Kleber Brazuna, para dar mais esclarecimentos a esse respeito. Siga com a gente. Dr. Kleber Brazuna, muito obrigado por aceitar o nosso convite gentilmente para estar aqui com a gente e compartilhar o seu conhecimento a respeito desse assunto aí que tem dado o que falar. Para nossa surpresa aí, teve uma boa aceitação. Sair de casa infectado por Covid-19 é crime passível de responsabilização penal. Vamos conversar um pouco mais sobre isso, doutor? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Hélio. Obrigado, seguidores do Jornal Em Destaque. Tivemos um encontro no início da pandemia, não foi? Uma live. Foi tá rendendo, né? Tá rendendo. Tá rendendo. E assim, Hélio, o assunto ele é bem interessante, né? Porque lidar com o comportamento humano, eu sempre digo que a lei penal ela é o último instrumento que o Estado como um todo conseguiu encontrar para poder falar para o cidadão, olha só, não é para fazer. Tá? Então, quando outros instrumentos, outros mecanismos criados pelo Estado não conseguem fazer com que esse elemento, esse indivíduo, se comporte de maneira adequada, aí surge a lei penal. Os estudiosos da lei penal eles vão chamar isso de última ratio. Né? É a última medida que a gente tem, que é para que a gente possa criar um comportamento social menos agressivo e um pouco mais adequado. Tá? Perfeito. Doutor, bom, para quem ainda não sabe, o doutor Kleber, ele, além de advogado, brilhante advogado, ele também é colunista do Jornal Em Destaque. Então você que ainda não conhece a coluna do doutor Kleber, vale a pena você acompanhar aqui, está sempre toda quinzena nas páginas do nosso jornal. E você aí, ó, doutor Kleber Brazuna, sempre com um tema muito interessante. A gente fala assim, direito é um tema chato. Bom, se você achava, você precisa realmente, se você é desses, você realmente precisa conhecer a coluna do Dr. Kleber Brazuna, sempre nas páginas do Jornal em Destaque e também no nosso site. Bom, doutor, a questão sempre é essa. A gente tem falado muito, a imprensa tem falado muito, naturalmente, ainda que com algumas críticas, né? Algumas pessoas dizendo que a imprensa é terrorista e etc e tal, mas afinal é ela que tem passado informações e levado ao conhecimento da população de como proceder, né, diante dessa novidade, né, que é uma pandemia que pegou todos nós de surpresa aqui no nosso país. Bom, a questão é essa, é que a gente fala muito, as instituições, por exemplo, elas enviam suas institucionais, dizendo o que fazer, como fazer, aquela coisa que eu acho que já todo mundo sabe, né? Higienizar bem as mãos, usar máscara, evitar aglomerações, e etc, etc, etc. As responsabilidades estão sempre muito em cima, por exemplo, de quem tem um estabelecimento comercial, que ficou fechado durante muito tempo, e quando abriu, abriu com restrições, e hoje continua, né? E pouco se fala, doutor, da responsabilidade do cidadão, não é? Então é exatamente esse o nosso foco, claro que não é só, né? Mas nós vamos começar por aí, eu gostaria que a gente começasse por aí, falando da responsabilidade do cidadão. Afinal de contas, uma pessoa, porque sempre chega o nosso conhecimento, a gente está na rua, está conversando com as pessoas, recebe na nossa redação, a gente fala assim, poxa, o fulano de tal estava lá no bar dizendo que ele estava com Covid. Mas, poxa, então o que ele estava fazendo no bar se ele está com Covid? Será que ninguém disse para ele? Será que ele não leu em lugar nenhum? Que nessa situação ele precisa ficar em casa, inclusive até distanciado dos próprios membros da sua família, né? Então como é que isso pode acontecer? Isso não é um caso isolado, tá, doutor? Então vamos começar falando por aí. Afinal de contas, o que a lei prevê para pessoas que têm esse tipo de comportamento, sabendo que está, né, positivado para a Covid-19, por exemplo, e ela está por aí andando como se nada tivesse acontecido, tipo, estou assintomático, estou me sentindo bem, está tudo certo, é um espirrãozinho aqui, uma tossezinha ali, e está tudo bem. A lei, ela prevê, ela fala sobre pessoas que têm esse tipo de comportamento em minha sociedade, doutor? Bom, Hélio, como nós começamos a conversar, a lei penal ela sempre vem no fim. Né? É o último recurso que a gente conseguiu encontrar. O artigo 131 do Código Penal, ele já diz muito claro que a disseminação de doença
Ou seja, o nosso código ele é da década de 40. Sim. Ninguém imaginou que nós iríamos encontrar, por exemplo, uma situação de pandemia. Tá? Então, todo aquele que é sabedor de que porta uma doença infecto-contagiosa ou uma doença grave que pode disseminar essa doença, ele tem o dever de resguardar a saúde dele e inclusive a saúde da coletividade, sua família, seus colegas de trabalho. Então, por exemplo, eu sei que eu sou um portador do vírus BK, da tuberculose. Não vamos falar nem da pandemia. Sim, porque... Como que eu vou começar a circular sem máscara? Como eu vou entrar num coletivo sem máscara? Eu sei que eu sou portador e já fui diagnosticado com um caso de Covid-19. Mesmo que eu não tenha um teste positivo, mas eu já estou com todos os sintomas, é bom que eu tome os cuidados devido à cautela de me isolar da minha família, dos meus colegas, utilização de máscara, que é uma determinação do poder público. Logo mais à frente a gente vai falar sobre isso. Mas quando eu tenho a certeza que o meu teste veio positivo e eu continuo agindo de maneira negligente em relação aos cuidados que eu devo tomar para evitar a disseminação, o Código Penal vai prever lá no artigo 131 a penalização dessa conduta. Ou seja, o direito administrativo veio com atos do prefeito, do governo e do presidente da República. A lei civil vem dizendo que você não deve causar dano a terceiros. E o Código Penal, por último, vai determinar ali uma pena de limitação do seu poder de ir e vir, que vai ser uma detenção, em casos mais graves uma reclusão, daquele que continua insistindo em descumprir uma regra social, que é uma regra de bem ao nosso próximo. Então, o direito penal ele visa, na verdade, proteger a coletividade, a sociedade como um todo, com a previsão do artigo 131. Tá bom? Então existe essa previsão, sim, está lá no Código Penal. Aquele que for flagrado, sem saber, é difícil você conseguir provar isso, né? Mas eu sei que eu sou portador, eu tenho certeza disso, e mesmo assim, dolosamente ou culposamente, caso a caso, mas principalmente nos casos dolosos, quando eu tenho a intenção de propagar aquela doença, eu serei autuado em flagrante pelo crime de disseminação de doença contagiosa. Quer dizer, a Covid é novidade, a lei é da 40, década de 1940, 43, né? mas ela se aplica nessa situação. Sim, ela vai ser aplicada dentro dessa situação, porque o legislador ele não vai conseguir prever o que vai acontecer. Sim. Primeiro a gente tem que ter o fato para depois ter a regulamentação legal. Claro. Né? A lei ela evolui com a evolução da sociedade. Né? Eu falo muito na questão dos contratos civis. Como que a gente iria prever uma cláusula de pandemia? Hoje em dia os contratos já prevêem. Então, mas lá atrás o legislador ele já sabia de algumas doenças que eram contagiosas e que poderiam ser disseminadas pelo indivíduo. Então lá, desde a década de 40, essa previsão já consta lá no nosso código, dizendo que a disseminação de doença contagiosa de maneira dolosa ou até mesmo culposa, ela é considerada crime. Certo. Então ainda falando da questão da responsabilização da pessoa, né? Porque tem outras responsabilidades, né? Essa é a única lei que se aplica? Não. Abrindo um pouco mais o leque para isso, se a gente for para uma perspectiva um pouco mais macro, nós vamos ter, por exemplo, a questão do médico. Né? É muito interessante porque eu não sei como vai se dar dentro da unidade pública de saúde, ou até mesmo dentro da unidade privada, as ordens que esse médico acaba recebendo para notificar ou não a ocorrência de uma doença. Que é lá na ponta que acontece isso, né? O médico vai identificar e aí ele é que tem que notificar. Exatamente. Só que quando o médico vai fazer essa notificação, ele acaba criando números. Números esses que podem ser politicamente desinteressantes. Entendi. Tá? E aí a gente começa a mexer num vespeiro. Por quê? Existe uma obrigação no artigo 269 do Código Penal, tá? Que diz que omitir notificação compulsória, ou seja, o agente ativo desse crime é o médico. Então o médico verificou através de exames ou até exames de laboratório ou de imagem que aquela pessoa, por exemplo, no caso atual, é portadora da Covid-19, ele tem a obrigação de fazer a notificação. Essa notificação vai virar um dado, e esse dado vai criar políticas públicas, ou de contenção da doença, ou de isolamento social, ou as bandeiras que nós temos aí, vermelha, amarela e verde. Esses números vão dar um norte para toda a sociedade. Quando esse médico falta com esse dever que está positivado lá no Código Penal, tá?
e por conta disso há uma omissão de informação, ele comete sim o crime, a pessoa do médico comete o crime previsto lá no artigo 269 do Código Penal. Perfeito. Então vamos lá, vamos criar então aqui uma situação, que afinal de contas não estamos falando de uma situação A ou B, estamos criando em função do que a lei determina, né? Vamos supor então que o médico, ele identifique alguns pacientes, né, que estão sob a sua responsabilidade, e ele aí então faz a sua parte, notifica, né, ou então ele recebe uma ordem superior para não notificar, política, né, para, obviamente, né, porque não seria né, dentro do corpo médico, né, porque os médicos sabem muito bem a responsabilidade que tem, mas vamos supor que venha uma ordem política para que ele venha omitir esses números, ou seja, baixar, né, esses números. Tem 50 lá, não, diz só que tem 30 porque esse 50 vai extrapolar tudo. Se ele fizer isso, ou seja, se ele obedecer essa ordem que vem de cima, ele então é que sofre essa responsabilização, caso chegue ao conhecimento da justiça? É isso? Sim, quem sofre a penalização é a pessoa do médico, tá? É muito interessante porque uma coisa é eu diagnosticar a doença com aquele código internacional, com o CID, Covid. Ou a gente notificar aquela doença como uma simples síndrome respiratória, ou uma parada respiratória aguda, e não avançar com os exames clínicos suficientes para que a gente possa diagnosticar a Covid, mais um caso de Covid. Então, é muito importante que o corpo clínico tenha a certeza do que ele está fazendo, porque a responsabilização é pessoal. Por mais que haja uma ordem do poder público, caso essa ordem exista, para que esses números hipoteticamente sejam reduzidos, esse médico lá na frente, ele pode sim ser responsabilizado criminalmente pela prática do crime de omissão de notificação compulsória previsto lá no Código Penal, no nosso artigo 269. Mais do que entendido. Agora, vamos ampliar um pouquinho esse leque de responsabilidades, né? Nós já falamos do cidadão comum, que ele também está debaixo de lei, né? Ainda que alguns pensem que não. Até porque, doutor, assim, quando a gente fala, não que eu esteja falando dessas campanhas, muito pelo contrário, eu acredito que a gente só muda o comportamento das pessoas, né, quando a gente instrui, quando a gente educa, né? Então as campanhas, elas são fundamentais para que chegue até você a informação de como agir, como proceder diante de uma situação, né? Então essas campanhas, lave as mãos, faça isso, faça aquilo, use máscara, etc, etc, é muito boa. Mas eu também acredito numa outra coisa que ajuda, que auxilia a mudar realmente o comportamento. Porque mudar o comportamento das pessoas é muito difícil, né? É um trabalho e tanto, né? Para qualquer um, né? É difícil para os pais, imagina para os governos. Então, você, né, com relação aos filhos, imagina o governo com relação a toda uma sociedade. Agora, a questão é que, além da instrução, eu acredito também na questão da punição. Eu acho que essas duas precisam andar juntas. Por isso é que a gente, através do nosso jornal, de uma forma, né, bem simples, a gente tem tentado conscientizar as pessoas de que elas podem sim sofrer penalizações com relação a esse comportamento irresponsável, né, que põe em risco a sua vida e a vida de muita gente. Esse é que é o grande problema. A gente falou sobre o médico também, que é uma responsabilidade pessoal, ainda que ela tenha uma esfera coletiva também, né? Assim, né? Agora, eu quero lhe perguntar uma outra coisa, doutor. E com relação aos estabelecimentos comerciais? A gente sabe que eles vêm sofrendo, né? A economia está aí mostrando, né, os resultados de todo esse tempo fechado, parado, né? A gente tem aí uma indústria, por exemplo, aí recentemente as notícias aqui, a indústria automobilística está crescendo muito, mas que ela já está prevendo que pode sofrer até a questão, o problema de não poder produzir os automóveis, não porque não haja demanda de compradores, né? Mas que não tem a matéria-prima, porque as indústrias fecharam e aí, né, enfim, não tem matéria-prima, não tem aço, não tem... Então, quer dizer, isso tudo a gente está sentindo, está sofrendo. Uma parte querendo crescer e não porque está presa em função de outra que teve que ficar fechada. Então a gente sabe que todos esses sofreram muito. Mas a responsabilidade continua, independentemente das perdas que tiveram, né? A gente ainda está vivendo essa situação. Então eu te pergunto, que tipo de penalização podem sofrer esses estabelecimentos comerciais? Restaurantes, bares, casas de festa, shoppings, né? Com relação àquilo que está determinado pelos governos de estado, pelas prefeituras dos municípios. Bom, Hélio, a sua pergunta
a gente vai entrar dentro de um campo do direito administrativo e dentro de um campo do direito penal também, tá? Nós vamos ter lá no Código Penal, mas, se não me engano, no artigo 268 do Código Penal, que é o crime de infração de determinação de cumprimento de ordem sanitária, tá? Então vamos lá, o poder público determina que você tem que estabelecer tem que ter o termômetro na entrada, que o estabelecimento tem que ter o álcool em gel, tem que ter toda a parte de higienização e asepsia da pessoa que vai adentrar, tem que ter o distanciamento das cadeiras, enfim. Tem que ter toda essa prevenção, tem que ter toda essa parte de asepsia e recepção do cliente e prever dentro das suas normativas municipais, estaduais e acho que a União ainda não fez, mas que é uma questão um pouco mais local, a imposição de multas, cassação de alvará, suspensão de atividade. Então são determinações que cada prefeitura vai conseguir impor para o seu munícipe, para aquela pessoa da sua localidade, que se descumprida essa regra, a punição vai ser aquela. O Código Penal prevê uma pena, lá no nosso artigo 268, uma pena também de restrição de liberdade, detenção ou reclusão, dependendo do caso, para aquele que descumpre uma determinação de cumprimento de ordem sanitária. Então, essas regrinhas elas vão estar existentes dentro de cada decreto, dentro de cada chefe do Poder Executivo, que vai determinar, olha, se você descumprir determinada regra, eu vou cassar o seu alvará. Se você descumprir determinada regra, eu vou lhe aplicar uma multa, por exemplo, por pessoa sem máscara. O estabelecimento que não tiver na sua entrada a limitação de acesso, a quantidade de pessoas, a utilização de álcool ou até mesmo do termômetro, vai receber uma multa ou vai ficar sem funcionar durante tanto tempo. Então, cada município, cada local vai conseguir determinar a sua regra. Perfeito. Então, no final da história, todo mundo, a partir do cidadão até o empresário, passando pelo médico, todo mundo tem responsabilidade dentro dessa questão da pandemia. E todos podem sim ser responsabilizados penalmente de alguma forma. Todos eles podem ser. É muito simples, Hélio. Eu acho muito interessante porque as regras, as regras criminais e as regras administrativas, elas visam tão e simplesmente fazer com que o cidadão respeite seu próximo. Se fosse simplesmente uma questão de respeito ao próximo, a gente não precisaria de nenhuma lei. Simplesmente o quê? Olha, eu estou contaminado com determinada doença. Vou preservar o meu próximo. Não vou fazer isso, vou tomar cuidado, vou procurar o tratamento adequado e vou evitar transferir essa patologia que está em mim para o próximo. É simplesmente isso. Quer dizer, não deveria ser difícil, né? Não poderia, nem né? precisaria de lei, vamos combinar. Exatamente. Mas enfim, mas como o ser humano ele é difícil, né? Então a gente precisa de lei, sim. Bom, eu queria fazer, se você me permite, doutor, um link com uma situação muito recente que aconteceu. Nós vamos entrar num outro assunto, mas dentro do mesmo assunto. Bom, a questão é a seguinte. Recentemente circulou aí uma fake news, até então era apenas uma informação, né, de que um homem estava dentro de um supermercado na região e ele estava então cuspindo nas mãos e passando lá nos produtos, no carrinho, aquela coisa toda e tal. E isso deu um problema tremendo, porque a empresa teve que verificar se era verdade, foi lá nas câmeras, né, de circuito interno, chamou a polícia para verificar, chamou especialista, né, da Polícia Civil e não encontraram nada e no final se concretizou que se tratava de uma fake news. Bom, a gente está falando a questão de penalizar, a questão de lei, onde se aplica esse tipo e aquele outro tipo de comportamento. Com relação a fake news, a gente já sabe que não existe uma lei, né, que condene fake news. Então, quando uma pessoa ela escreve algo e esse algo não tem nenhum compromisso com a verdade, não foi checado, não foi observado e tal, e que ganhou esse nome de fake news, né, notícias falsas, eu te pergunto, qual seria então, existe alguma penalização, né, que chegue até esse tipo de gente, que perde tempo, né, tentando informar de uma forma equivocada as pessoas, sabe-se lá Deus com que intenção, mas, enfim, como a gente já falou, o ser humano é complicado. Então, existem leis, uma pelo menos, que se aplique a essas pessoas que disseminam notícias falsas, doutor? É interessante, né? A fake news, ela não é crime. Tá? Aos legalistas, ela pode ser... Eu sempre digo o seguinte, nem tudo que é imoral é ilegal, e vice-versa. E nem tudo que é legal
é imoral. Uhum. Tá? Então vamos lá. A fake news é crime? Não. Ela não está positivada no nosso Código Penal. Não existe lá. Até porque tá? ele é antigo, né? Até porque ele é antigo, a fake Essa news expressão é recente. É recente, tá? Uhum. Mas se nós formos voltar um pouquinho mais lá na nossa lei máxima, que é a nossa Constituição da República, nós vamos ter uma previsão lá no nosso artigo 5º, no inciso 4, que diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento. Uhum. Eu posso falar o que eu quiser, sendo vedado o anonimato. Ou seja, eu não entendo por que algumas informações circulam sem a fonte. Uhum. Parto do princípio que quem se esconde, alguma coisa boa não é. Então, é muito interessante se nós passarmos a... Qual é a fonte dessa informação? Não tem fonte? Deixa aquele negócio quieto. Ok? Então é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É garantido o direito de resposta e até mesmo a indenização, tamanho o agravo que for causado por aquela notícia falsa. Então, desde 88, já existe parte da regulamentação da mentira, da fake news, tá? Da mentira falsa. Tá? Diferente disso, eu vou até ampliar um pouquinho mais o assunto, porque a fake news, às vezes, ela vai atingir de maneira muito grave algumas pessoas. Sim, né? Eu tenho um caso em que um casal de idosos, no interior de São Paulo, eles foram acusados de violência sexual contra 2 crianças. Eles eram donos de uma creche e a creche foi simplesmente apedrejada. E depois descobriram que aquilo não era verdade. Só que o estrago já tinha sido feito. E agora? Tá? Dentro dessa situação da fake news, né, ampliando um pouco mais o campo de estudo da fake news, nós vamos ter lá o artigo 339 do Código Penal, que vai falar sobre a denunciação caluniosa. Sim. O que é isso, Hélio, a denunciação caluniosa? Até que o poder público, o Estado ou algum órgão administrativo do Executivo possa apurar se aquela informação que chegou até a autoridade policial ou judiciária é verdade ou não, nós temos um inquérito instaurado, nós temos um processo em curso, nós temos toda uma máquina que está funcionando para apurar se aquilo é verdade ou não. Certo. Só que tem um problema, a pessoa que levou a informação até a autoridade já sabe que aquilo não é verdade. Então isso caracteriza o crime de denunciação caluniosa, que está lá no 339 do Código Penal. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, um registro de ocorrência falso, até mesmo dentro de um crime, vamos fazer um link? Um crime de disseminação de doença que eu sei que é contagiosa, mas eu sei que essa pessoa não está, por exemplo, com Covid. Ele está com dengue, ele pode estar com um resfriado muito forte, porque nós estamos chegando agora no verão, tem as nossas doenças tropicais, mas eu vou lá e faço um registro de ocorrência, informando que aquela pessoa está disseminando uma doença grave, possivelmente Covid. Essa pessoa vai ser incriminada, vai existir um processo criminal em curso, vai existir toda uma máquina do judiciário, mas eu já sei que aquilo é mentira. Então eu me enquadro no crime de denunciação caluniosa. Então, a fake news ela vai muito além, e eu acredito que o Congresso vai conseguir regulamentar essa situação, porque, por exemplo, nós vamos ter a questão da calúnia. Quando eu imputo alguém um fato criminoso que eu sei que não é verdade. A diferença de calúnia e difamação, a calúnia é quando eu digo que alguém praticou um crime. E a difamação é quando eu começo a denegrir a imagem, a moral daquela pessoa. Não necessariamente ela praticou um crime, mas eu começo a denegrir a imagem dessa pessoa. Então, a fake news, eu acredito que ela vai conseguir... Ela acaba permeando por aí, né? Ou vai para calúnia, ou vai para difamação. Exatamente. De alguma forma ela está... Eles vão conseguir trazer para o ordenamento jurídico a positivação, nós do mundo do direito, positivação é tornar aquilo lei, né? De maneira que a gente consiga completar um pouco mais a calúnia, completar um pouco mais a difamação, completar um pouco mais a denunciação caluniosa. Então eu acredito que vai ser uma composição de todas essas situações, inclusive, me recordo aqui do artigo 41, lá da Lei de Contravenções Penais, que diz que constitui uma contravenção penal criar um pânico na sociedade. Então uma fake news pode criar um pânico na sociedade? Pode criar um pânico na sociedade. Então está lá no 41 da Lei de Contravenções Penais. Então eu acredito que essa fake news, por exemplo, ela causa um pânico. Porque as pessoas, se o cara está espalhando Covid dentro do supermercado, eu não vou lá. Eu não vou nesse mercado. Então criou um pânico social, naquela loja, naquele supermercado, naquela localidade. Então, e olha a gravidade disso aí. Quer dizer, você cria um problema para o comerciante, você cria um impacto na sociedade, os funcionários começam a ter um problema sério. Inclusive,
na medida provisória que determinou o estado de calamidade, tem lá quando você é contaminado, está tudo positivado lá. Então, quando você se enquadra no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, quando você se enquadra no 139 e no 138 do Código Penal, quando você se enquadra no 339 do Código Penal, que a gente vai ter a calúnia, a difamação, a denunciação caluniosa, ou criar pânico sabendo que não é verdade aquilo que eu estou falando, né? Nós vamos voltar, Hélio, lá para os 10 mandamentos. Ou seja, é muito simples a gente viver em sociedade. Então, toda a questão da fake news, ela vem simplesmente de um princípio que a nossa mãe já nos ensinou. Você não deve mentir. É simplesmente não contar aquilo que eu não tenho certeza. É verificar a fonte da informação, tá? Então, eu acredito que quando a lei da fake news vier positivada, quando ela for trazida ao nosso ordenamento jurídico, cumprindo todas as regras constitucionais que ela precisa seguir, eu acredito que ela vai fazer uma composição de tudo isso. De tudo isso. Quer dizer, no final da história, a gente tem aí a fake news, que essa expressão não consta nessas leis que são muito antigas, mas não significa que quem a faça está livre de uma penalização. De uma penalização. Bom, doutor, você falou uma coisa muito séria. Você falou, por exemplo, uma pessoa que faz isso, que perde tempo, né? Porque precisa de tempo, né? Você tem que criar, né? Isso foi uma criatividade, por exemplo, esse exemplo que a gente deu do supermercado, foi uma criatividade tremenda. Mas aí a questão é a seguinte: a pessoa, quando faz isso, ela já sabe, né? Ou quer saber, quer acreditar que aquilo está acontecendo, né? E aí, algumas pessoas, eu já ouvi, já chegou para mim uma fake de um áudio que a pessoa se apresentava. Ah, eu sou fulano de tal, diretor de não sei o que lá, do hospital tal, e etc e tal. É áudio, você não está nem vendo, né, quem é a pessoa. E aquilo já entra como uma segurança de fonte. E, no entanto, qualquer um pode abrir um áudio de um WhatsApp e dizer, olha, eu sou o fulano de tal. Tem gente que imita o Bolsonaro com uma maior facilidade. Oh, tá ok? Aqui é o Bolsonaro. Então você pega isso aí e fala para as pessoas, o Bolsonaro disse isso. Então, quer dizer, a questão é, quando uma pessoa repassa uma informação, tem gente que diz assim, olha, eu ouvi e estou repassando. Ela acha que com isso ela está se isentando da responsabilidade de compartilhar. De maneira nenhuma. Isso é igual aquela coisa assim, gente, olha só, eu não sou racista não, mas... Né, então quando uma pessoa, né, olha, eu não sou homofóbico não, mas aquele rapaz, aquela moça... Então eu acho o seguinte, que tem gente que ainda acha, em pleno terceiro milênio da era cristã, que você pode ainda usar esses argumentinhos de introdução para tentar disfarçar aquilo que está na cara. Né? Então eu te pergunto, se eu digo, ó, eu só ouvi isso e estou repassando, até porque muitas vezes vem assim, repasse, se você tem preocupação com a tua família, se você tem isso aqui, repasse, compartilhe e tal. Eu te pergunto, se a pessoa repassa e diz, ó, eu só estou repassando, ela está isenta de responsabilidade, uma vez que esse conteúdo se trata de uma fake news? Hélio, a lei da fake news não está positivada, tá? Mas vamos partir do seguinte princípio, que a fake news, ela vai se basear não necessariamente na criação da informação, mas repassar a informação que sabe ser caluniosa ou parece ser caluniosa. Mas aí você vai me perguntar, doutor, todo mundo vai ter que consultar a fonte? Eu vou partir do princípio, a partir do momento que eu começar a penalizar quem repassar, as pessoas que não tiverem certeza da fonte não vão mais divulgar. É um comando do não fazer. Se você não sabe, não faça. Então, hoje é muito simples. Se você tentar encaminhar uma mensagem, por exemplo, de WhatsApp, você não consegue encaminhar para mais de uma pessoa. Sim. Então já é um mecanismo para tentar deter, né? Para tentar deter ou identificar a fonte. Com toda certeza, o poder público hoje ele tem total condição de, através das suas fontes de informação ou quebras de sigilo, descobrir de onde foi que iniciou. Todos eles já conseguem. Então, é muito primário querer acreditar que eu vou repassar uma informação e que em determinado momento o poder público não vai me encontrar. Ele vai me encontrar sim. Tá? Então, é muito importante que a população entenda que criar a informação ou repassar a informação
vai configurar sim o dano para aquela coletividade, o dano para aquela pessoa que teve a imagem maculada ou a imputação de um crime. Por exemplo, a questão dessa pessoa que possivelmente estaria disseminando uma doença grave dentro de um mercado da região. Essa pessoa, será que ela foi filmada? A família dessa pessoa, será que sofreu algum tipo de repúdio social? Então, essa situação de proteção da coletividade, de proteção daquele que possivelmente pode ser atingido com essa informação falsa, o objetivo é proteger essa pessoa. Então, quem repassa também entende ser responsável por encaminhar a informação falsa. Perfeito. Bom, doutor, sem palavras para te agradecer, né, por esse seu tempo dedicado aqui à nossa comunidade de leitores, seguidores do Jornal em Destaque. E eu só quero fazer uma última pergunta, que é, o que vem aí na sua próxima coluna? Hélio, esse mês nós vamos tocar em assuntos extremamente polêmicos. Um deles, inclusive, já conversei com o Hélio, nós vamos falar sobre poliafetividade. É um tema extremamente polêmico. Quando a gente mexe com questões de política, a gente vai tocar em algumas questões de princípios sociais, princípios religiosos, mas a gente precisa entender que a sociedade evolui. E hoje nós temos famílias, o casal homossexual já é uma realidade, e questões voltadas à poliafetividade, ou seja, famílias formadas por 3 pessoas, ou até mesmo 4 pessoas, que são reconhecidas pelos nossos tribunais superiores. Uau, então tá cada vez melhor, gente. Então olha só, segunda quinzena de dezembro, essa aqui é a primeira quinzena, segunda quinzena vem aí com a coluna que você não pode perder, a coluna do Dr. Kleber Brazuna. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Até a próxima, Hélio, muito obrigado, fico à disposição de todos. Valeu.